Bom dia. Que bom que você está aqui na casa de Deus para adorar o seu nome, para refletirmos na sua palavra. Eu quero, antes de abrir a palavra de Deus, convidar aqui à frente o Tiago e a Rosa. E o Tiago e a Rosa, eles estão fazendo aniversário de casamento no mês de janeiro. E eu vou fazer uma oração por eles. Mas eu quero orar também por todos aqueles que estão fazendo aniversário de casamento no mês de janeiro. Há mais alguém que fez aniversário? Irmão Tadeu, irmão Branco, o irmão também, a irmã. Podem vir aqui à frente, por favor. Também aqui, Cristina e Pedro, podem vir, por favor. Venham aqui à frente, quem está fazendo aí aniversário de casamento, né? Só não tem bolo, viu, gente? Depois a gente come o bolo lá na... Convida a gente, todo mundo vai lá comer bolo. 10 anos, 34 anos, quantos anos? 1 ano, olha que legal, parabéns. E a senhora? 55 anos de casada? Nossa, que bênção, hein? Então vamos botar em ordem aí. Vocês ficam aqui, por favor, vocês aqui desse lado aqui. Aí ficou certinho, ó. 1, 10, 34, 55. Eu quero chamar minha esposa também, que nós estamos fazendo também. É janeiro, minha filha. É tanto amor que até esquece, porque ela vive como se fosse um... mas eu não esqueço, meu irmão. Fica aqui, ó, 14. Eu sei as coisas. Viu, já? Achando que eu não estou ligado? Eu não vou perguntar a data do casamento para não criar problema aqui na frente, né, irmãos? Que a gente sabe que isso aí dá confusão. Todo mundo sabe, tudo está no coração, né? Mas a partir de agora, irmãos, todo primeiro sábado que eu estiver aqui, nós vamos fazer uma oração para todos que estiverem fazendo aniversário de casamento. E esse vai ser um projeto além que vai ser feito, né, em todas as casas com o Ministério da Família. Vamos ajoelhar aqui, se vocês podem, e vamos falar com o nosso Deus. Quem não pode, fica em pé. Senhor nosso Deus, aqui à frente desta igreja, estamos aqui reconhecendo a grandeza do Senhor e a soberania do Senhor sobre nossa vida. Obrigado pelo dom do casamento que o Senhor nos concedeu. Nós agradecemos porque cada casal que está aqui, nós temos tempos diferentes de casamento, mas todos nós temos infinitos motivos para louvar e bendizer o teu santo nome. Abençoa cada um destes casais que estão aqui. Derrama sobre eles o teu Santo Espírito, dê força, dê direção. Nós sabemos o quanto o casamento é atacado nos dias de hoje, mas que juntos, com o Senhor, que nós possamos caminhar nesta terra, mostrando o Deus a quem nós servimos. Por isso permanece com cada um deles, derrama sobre eles, mais uma vez eu lhe peço, suas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, continue conduzindo e que vocês possam ter muitos anos aí, né? 200 anos. Um já disse misericórdia, não é brincadeira, ninguém falou nada não. Deus continue abençoando vocês. Muito bem. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 6, verso 12. Depois de Mateus, nós vamos lá para o nosso querido José. Mas agora abra sua Bíblia em Mateus. Tem algumas coisas, irmãos, que Deus pede para a gente e a gente tem que fazer. E não quer dizer que seja simples de fazer, mas é importantíssimo que a gente faça. E tudo que Deus pede para a gente fazer é porque é para o nosso bem e para o nosso melhor. Deus não vai pedir para a gente fazer nada que não seja para o nosso bem. E sabe que algumas coisas a gente vai aprendendo, né? Eu me lembro quando era criança e minha mãe falava assim, você tem que comer rúcula. E ela me deu a tal da rúcula para comer. Mas pensa num negócio que eu achei ruim. Mas eu odiei mesmo com força. E ela dizia assim, todo dia que tiver aqui em casa,
Pelo menos 3 folhas de rúcula você vai comer. Eu falei, mas que mãe ruim, gente. Mas eu sentava na mesa, quando vinha a desgrama da rúcula, eu sentia o cheiro de longe. Eu falei assim, mas eu odeio essa desgrama. Ela tem que comer 3 folhas. Botava na boca, mastigava aquilo, até a lágrima descia, assim, ó, de tanta raiva. Aí falou, tem que comer brócolis. Eu falei, se é brócolis até mais ou menos. Mais gostoso. Mas a tal da rúcula eu odeio. A gente não entende na nossa imaturidade infantil. Hoje eu amo rúcula. Eu como rúcula, de preferência nova, né? Porque quando ela vai ficando velha, ela fica amarga. Mas a rúcula nova, eu acho uma delícia. E eu entendi que aquilo que ela estava fazendo é para o meu bem. Embora na época, eu confesso para você, eu odiava mesmo. E aí Jesus diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas. Esta parte é fácil ou difícil de fazer na oração? Perdoa as nossas dívidas, a primeira parte. É fácil ou difícil? Fácil, não é? Você, pum, bate numa pessoa e fala, desculpa aí, pisa no pé, oh, foi mal, né? Tal, como é que é? Desculpa. Perdoa, Senhor, porque eu sou pecador, me desculpa, né? Agora vem a segunda parte. Assim como nós perdoamos. E agora, irmãos? Aí virou rúcula, viu? Aí virou rúcula. Aí a gente mastiga com lágrima nos olhos. Fala assim, Aí Deus fala, come. Aí você fala assim, mas está ruim, Senhor. Come que é bom para você. Eu falo, mas eu odeio a tal da rúcula. Eu falo, mas tem que comer um pedacinho, todo dia. Eu trouxe algumas frases que eu achei sobre perdão. A primeira frase diz assim, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Mahatma Gandhi. Martin Luther King diz o seguinte, o perdão é o catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. E a última frase, a raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era. A raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era. Voltemos lá para José agora. O que tem a ver perdão com José? Tem tudo a ver. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 41, verso 30. Quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó, o rei do Egito. Gênesis 41, verso 46. Falei errado, desculpa. Induziu o erro lá o pessoal da mídia. É 46. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte de Faraó. Então vamos fazer uma conta aí. José, quando foi para o Egito como escravo, tinha 17 anos. E agora ele estava com 30. Quanto tempo se passou? 13 anos. Esses 13 anos da vida de José tiveram altos e baixos. Mas ele teve uns momentos bem ruins, né? Afinal de contas, ele foi escravo. Depois foi mandado para a prisão injustamente. Não dá para dizer quanto tempo ele passou lá na casa de Potifar, estudando, numa boa. Depois, quanto tempo ele ficou na prisão, exatamente a gente não sabe. Mas a gente deduz, pelo menos, mais de 2 anos ele passou na cadeia. Porque só o sonho que ele revelou e ficou esperando, passou 2 anos. Então você imagina que de 13 anos, uma parte ele passou na cadeia, injustamente. A outra parte ele passou como escravo, longe do seu pai. Ele teve muito tempo para moer e remoer o que aconteceu com ele. Concorda? O que você faria se você encontrasse na sua frente alguém que lhe fez mal e você tivesse o poder de retribuir o mal? Mas por quê, pastor? Porque é o seguinte, se você soltar lá na porta daquela igreja um pincher, por mais nervoso que ele seja, pode pegar o pincher mais bravo que você conhece, solta ele e fala assim, pega o pastor. A hora que ele chegar aqui, ó,
Eu amo os animais, tem nada contra. Mas eu pego ele assim, ó, ele vem para morder, eu seguro ele aqui assim, eu levanto o pincher, ele fica, você vai para lá, meu filho, ó, joga ele lá fora na janela. Vai ser bravo para lá. Agora, se você soltar naquela porta um canicorso, você sabe o que é canicorso? Do tamanho de um fila. Ele é do tamanho de um bezerro, assim, a boca dele, a cabeça dele, fala assim, pega o pastor, daqui eu pulo a janela. Eu não vou esperar ele chegar aqui. Por mais que eu fale, não, mas eu não gosto do cachorro, mas eu vou pular. Da mesma forma, você pode encontrar uma pessoa que te fez o mal, se for para você, na ilustração, como se fosse o pincher, você vai falar assim, agora é minha hora de devolver, né? Mas se ele aparecer para você como um canicor, você vai correr de novo. Agora eu estou colocando da seguinte situação. Você está diante de uma pessoa que te fez o mal e agora ela aparece para você como um pincher. Cachorrinho pequititinho. Você fala assim, agora é minha vez. O que você faria? A resposta a essa pergunta vai revelar muito sobre o seu caráter. Você não precisa responder para ninguém, você pensa. Ela vai revelar muito de quem você é e para onde você está indo. Eu uma vez ouvi uma pergunta que eu guardei para mim e com frequência eu me faço essa pergunta. A pergunta foi assim: quem você gostaria que não estivesse no céu? Quem você gostaria que não estivesse no céu? Pensa, fala nada não. Essa resposta vai determinar algumas coisas também, se você vai ou não para lá. 13 anos se passaram, e agora José se encontra com seus irmãos, porque a fome foi tremenda na região de Canaã, e eles vão buscar comida lá no Egito. E agora veja o verso 8. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes. Primeira coisa, José sofreu de amnésia, de um esquecimento total do que havia acontecido? Sim ou não? Não. José sabia claramente tudo o que tinha acontecido. Algumas pessoas pensam que perdoar é esquecer. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é fruto de Alzheimer ou outra qualquer enfermidade que afete a memória. Mas perdão não tem a ver com esquecimento. Então o que é perdão? Nós vamos ver aqui com a história de José. José primeiro olha, relembra, vê os irmãos, e ele começa agora a analisar o comportamento dos seus irmãos. Primeiro ele diz para os irmãos o seguinte: vocês são espiões. E aí os irmãos, não, nós somos filhos do mesmo pai, nós temos 12 irmãos, um já não existe mais. E aí quando José está perguntando para eles acerca dessa situação, o verso 21 diz assim: conversavam entre si, porque José tinha um intérprete. E eles começaram a falar na língua deles normal, né? E aí eles achavam que José não estava entendendo nada. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 42. É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação difícil. Primeiro ponto, irmãos. Não pense você que quem faz o mal não tem uma vida ruim também não, por lembrar do mal que ele fez. Ele também sofre. A culpa, ela aprisiona tanto quem fez quanto quem recebeu. Os irmãos de José falavam assim: nós estamos nessa situação ruim aqui porque nós fizemos aquilo com José. Agora, a diferença entre José e os irmãos, sabe qual era? José não estava preso a culpa nenhuma e nem a situação alguma. José estava livre porque ele tinha perdoado. Deixa eu perguntar para você que está sentado nos bancos dessa igreja: você é livre ou você está preso a algum miserável que fez algum mal a você?
Eu digo miserável porque é assim mesmo. Infelizmente a pessoa que age com maldade, ela é um miserável, ela não tem nada. Por mais que tenha tudo, é um miserável. Você está andando, arrastando com você o cadáver de alguém que lhe prejudicou em algum momento da tua história. Você só vai ser verdadeiramente livre quando você perdoar essa pessoa. E perdoar não é esquecer. Agora, irmãos, existe uma diferença entre perdão e reconciliação. Qual é a diferença? Você pode perdoar uma pessoa e nunca mais ter um relacionamento de proximidade com ela, concorda? Sim ou não? É pecado isso? Não, porque às vezes é esse o caminho. Você vai ficar perto da pessoa, às vezes a pessoa não se arrependeu, você perdoou ela, mas você não vai lá perto dela para ser ferido de novo, para a pessoa te causar um mal de novo. No caso de José, ele queria saber como é que estava a índole dos irmãos. E como é que ele fez isso? Ele falou o seguinte: eu quero saber se essa história de vocês é verdadeira. Você vai lá buscar o seu irmão mais novo. E ele pegou e prendeu um dos irmãos. Qual foi esse irmão? Simeão. Por que Simeão ficou preso? Porque Ellen White, a Bíblia não fala isso, mas Ellen White diz que Simeão foi o que mais instigou para jogar José dentro do poço e matar José. Ficou lá na cadeia, falou: você vai ficar aqui, você vai esperar aqui. E os outros foram embora. Depois, os irmãos de José voltam e ele tira Simeão da cadeia. Ele não espancou Simeão, não fez nada, só deixou Simeão lá esperando. Tratou Simeão bem, falou: fica aqui. Quando eles voltam, eles trazem Benjamim. Vocês lembram qual era o problema dos irmãos de José com José? É que José tinha sonhos e para eles José era melhor do que eles. O pai de José deu a túnica para ele, não deu para eles. Então eles tinham o que de José? Ciúme. Tinham raiva de José. Aí agora José senta os irmãos todos à mesa, serve a comida, e a Bíblia tem um detalhe interessante aqui, que quando eles estão sendo servidos, capítulo 43, verso 34. Mandou encher os pratos deles com a comida de sua própria mesa. E deram a Benjamim uma porção, como é que diz na sua Bíblia aí? 5 vezes o quê? O que José estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava fazendo um teste. Ele falou assim: vamos ver se esses camaradas mudou mesmo. Sabe, irmãos, Deus pede para que a gente ofereça perdão a todo mundo. Mas Ele pede para que você se reconcilie só com aqueles que mudaram de verdade. Tem gente por aí que diz assim: não, Deus te perdoou, você tem que voltar a ser meu amigo. Você me perdoou, você tem que voltar a ficar do meu lado. Não. Prove que você se tornou uma pessoa melhor para que venha a segunda etapa. A primeira etapa é: eu perdoo, liberto você, você vai, não estou com raiva mais, não sou eu que vou me vingar, Deus é o vingador. Fica tranquilo, quem está tomando conta é Deus. Agora a segunda parte você só faz se tiver demonstração genuína de mudança do outro lado. José sentou na mesa dele, porque tinha 3 mesas: a dos egípcios, a de José e a dos irmãos de José. José ficou ali comendo e escutando a conversa deles. Você já imaginou se do outro lado da mesa dissessem assim: ê Benjaminzão, hein filho, cê dos bichão mesmo, olha aí ó, 5 vezes mais comida para você, botou esses pratão de picanha, de trem, tudo que é mais gostoso, pôs do seu lado. Esse Benjamim, aí o Simeão cutucava: esse Benjamim está precisando de tomar umas pancadas de novo, nós vamos dar um jeitinho nele, igual demos com o outro sonhador, porque ó, você acha que os irmãos de José ia ter um outro comportamento com os irmãos? Não é porque ele estava se vingando, não. Irmãos, existe uma diferença entre vingança e justiça. Agora José olhou o comportamento dos irmãos. Os irmãos agora comeram numa boa, ninguém falou nada. Olha, Benjamim ganhou mais. Não, ficou tranquilo. Quando ele foi dar o presente, ele deu 5 vezes mais para Benjamim de novo. E todo mundo ficou tranquilo. Sabe, irmãos, quando a gente tem uma mudança de comportamento, aqui entra um lado de quem é perdoado. Quando a gente é perdoado, a gente não exige nada. Quando a gente é perdoado, a gente simplesmente aceita o perdão e trata da melhor forma possível a situação.
José agora observa os irmãos, vê a situação toda ali, está tudo bem. Nesse decorrer, não sei se você observa no texto bíblico, mas os irmãos se curvam diante de José diversas vezes. No verso 28 diz assim: e eles se curvaram mais uma vez, e eles entram e se curvam, e eles se curvam. O que estava sendo realizado aqui? O sonho de José. Deus tinha dado aquele sonho e falou: vai acontecer isso. E agora José viu tudo isso acontecendo. Mas em nenhum momento José usou isso para destruir os seus irmãos. José aceita. E aí agora José fala com os irmãos. Capítulo 45, verso 3. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Você já imaginou? Eu acho que eles só não correram porque as pernas deles bambeou de um jeito que os camaradas falaram assim: não dá nem para correr. Sabe que você toma aquele susto? Você vai até gritar, não sai nem grito, amigo. Os camaradas parou assim, fez igual o Chaves. Ficou tudo assim. Eu sou José. Falei: meu Deus, agora acabou. Agora a gente morre aqui. Aí José fala assim: calma lá, gente. E aqui eu vou dar para você a chave do segredo de José. José diz assim: mas os irmãos ficaram espantados ao contar que o homem diante deles era José. Eles perderam a fala. Verso 4: cheguem-se mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. José não esqueceu, José não teve Alzheimer, José não estava com problema de memória. Mas José via por trás de toda a situação a mão poderosa de Deus, porque ele continua: agora não fiquem aflitos. Por que aflitos? Será que você vai me matar? Não, não vai acontecer nada. Não fiquem furiosos uns com os outros. Está vendo, Simeão? Foi você que... Não, não aconteceu isso. Ele diz assim: não fica aflito nem fica furioso. E ele continua: foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Você é capaz de reconhecer a mão de Deus em todos os momentos da sua história? E dizer: Deus permitiu. Deus sabe todas as coisas. Sabe, amigos, nós não temos controle sobre quase nada nessa vida. Sobre quase nada. A gente tenta ter, mas a gente tem pouco controle, se a gente comparar a dimensão da vida. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza, se nós assim o quisermos: Deus assume o controle da nossa vida e cuida inclusive da quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Deus conta a quantidade de lágrimas que rola pela nossa face. Deus sabe quando nós somos ofendidos, perseguidos, injuriados, maltratados. Deus sabe tudo e Ele anota tudo. Então eu vou te dar uma dica: rasga o teu caderninho que você tem anotado as ofensas e sua lista negra, porque já Deus tem uma lista muito mais detalhada que a sua. Jogue fora esse caderno e confie nas anotações do céu, porque as anotações do céu não falham. José olha agora para os irmãos e diz assim: olha, fiquem calmos, porque foi Deus quem me trouxe para cá. Deus me trouxe para preservar a vida. Aí José se encontra com o pai, e eu fico imaginando esse encontro. Que encontro! Abraça o pai e chora. Há momentos que as palavras não conseguem expressar o que a gente está sentindo. José chora abraçado naquele pai. A família de José permanece ali no Egito. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe da vida de José. Abra sua Bíblia lá no capítulo 50, verso 22. Os irmãos de José
contam para o pai tudo o que aconteceu. O pai e os irmãos voltam para o Egito. José sustenta a família dele toda ali no Egito. Faraó diz: escolhe aí onde você quiser, coloca eles para morar e trate eles com o melhor da terra. E eles permaneceram ali, sob os cuidados de José. José perdoou aqueles irmãos mesmo, e restabeleceu o relacionamento, porque os irmãos tinham mudado. Agora José e suas famílias, seus irmãos, suas famílias continuaram no Egito, e ele viveu quantos anos? Agora deixa eu te perguntar. Ele sofreu 13 e viveu 110. E dos 13 não foi só 13 de sofrimento direto. Você acha que ele teve mais tempo de paz, de bênção, de bonança ou de sofrimento? (13 menos 110 dá quanto? 97 para 13. A diferença é tremenda. Deixa eu te dizer uma coisa. Sendo filho de Deus, não importa o quanto você sofra nessa terra, 80 anos para a eternidade, mesmo que você vivesse uma vida de 80 anos de sofrimento, a eternidade é um período muito maior de desfrute, onde você vai desfrutar de paz e segurança ao lado do Senhor. Para o cristão, para quem teme a Deus, o lado do bem será sempre maior, sempre maior. Nós sempre teremos mais tempo, porque nós estamos nos unindo com aquele que não tem fim. José perdoou seus irmãos. José restabeleceu sua vida com seus irmãos, e José viveu em paz. Agora, mais do que isso, José não amava o Egito. Verso 24, José disse aos seus irmãos: em breve eu morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra, e os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vos conduzir de volta, levem os meus ossos com você. José falou: nem meu osso fica no Egito, porque eu creio nas promessas do meu Deus, e Ele vai me levar junto com vocês embora daqui. Será que você é capaz de dizer como José, que nem os seus ossos vão ficar nessa terra, e você vai dizer para os seus filhos: quando Jesus voltar, Deus vai tirar os meus ossos da sepultura, e pela graça do Senhor Jesus, nós vamos subir juntos? Será que você está preparado para subir para esta terra que Deus está separando para nós? Lá é férias, 1000 anos de férias no céu, e depois nós vamos entrar de fato nesta terra como a Canaã prometida. Aí a gente vai conhecer José, vai conhecer Abraão. Você já parou para pensar que a nossa vida é um cumprimento da promessa feita a Abraão? Lá no Antigo Testamento, quando Deus disse para Abraão: em você serão benditas todas as nações da terra. E Jesus pegar Abraão pela mão e falar assim: está vendo esse povo todo, Abraão? Como a areia do mar. Esse povo todo aqui foi salvo porque você teve fé. Você está vendo, Abraão? Através da sua fé, da sua descendência, eu pude nascer como ser humano e salvar a humanidade. Deus está olhando para nós hoje para saber qual é a nossa decisão. Eu quero te desafiar algumas coisas nessa manhã para terminarmos a mensagem. Primeira coisa é a seguinte: perdoa. A mágoa e o ressentimento é o veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Joga o caderninho das suas anotações, da sua lista negra fora, e confia nas anotações do céu. Segunda coisa, Deus é poderoso e Ele guia cada passo dos filhos dele. Por isso nada acontece com você, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão divina, se você está servindo ao Senhor. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo, inclusive as menores coisas, assim como aconteceu na vida de José. Na hora é ruim, a gente não entende. Eu acho que eu já falei isso aqui. Uma circunstância, eu troquei de roupa para ir para
para uma reunião que a gente tinha numa cidade vizinha, próxima lá de Três Corações, quando eu estava lá, chamada Varginha. E o encontro era o encontro mensal de pastores. Aí eu coloquei a roupa social, estava com a camisa branca. Quando eu cheguei no carro para sair, porque quando você se arruma, não sei se você faz isso, eu não calculo o tempo de trocar um pneu, não. Eu saio achando que o pneu está cheio. E aí quando eu olhei para o pneu do carro, eu falei, não é possível. Aí vai lá, eu dentro de casa, tira a camisa, tira a calça para não sujar, bota um short, vai lá, troca o pneu, arranca os parafusos, coloca o pneu de novo, soa, aí tem que entrar, tomar banho, coloca a roupa de novo para sair. E aí nisso, quando a gente não tem maturidade ainda, e não interessa a idade, a gente fala assim, tá, puxa Senhor, olha o pneu, tô com a mão tudo suja, aí passa a mão na cara, a cara tudo manchada, falo, como é que pode? Esbraveja, acha ruim. Aí eu fui lá, entrei, troquei de banho, falei, agora eu posso ir embora. Quando eu passei no caminho que eu ia todos os encontros para lá, tinha um carro capotado assim, e mais para frente um outro, eles tinham batido de frente. Eu perguntei, quanto tempo faz que aconteceu esse negócio aqui? Aí a mulher falou assim, ó, faz uns 17 minutos. Aí eu olhei no relógio, o tempo que eu tomei banho para trocar o pneu, para fazer tudo, deu 17 minutos. Quem era para estar com o carro tombado lá? Isso é uma coisa que eu vi. Quantos livramentos o Senhor faz através da nossa vida. Quantas vezes o que para nós parece ser uma perda, é Deus usando aquilo para salvar um outro. Quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, é Deus que comanda tudo. Agora, se você não está com a vida nas mãos de Deus, isso não vai acontecer não. Porque daí a gente vai guiando a nossa vida para onde a gente quer. Agora, se a tua vida está nas mãos de Deus, não cai um fio de cabelo da tua cabeça que não seja a vontade do Senhor. Tudo o que acontecer, você pode dizer, eu sei que é para o meu bem. E a última parte. José acreditava que o povo sairia de lá, e ele acreditava nas promessas do seu Redentor. Eu creio, irmãos, que nós vamos sair daqui, e eu creio nas promessas do meu Redentor. Eu quero que você acredite nisso também. 3 coisas: perdoa, joga fora o teu caderninho aí, deixa que Deus anota, porque Ele está anotando e Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Entrega o teu caminho nas mãos de Deus e entenda que tudo o que acontece é pela vontade do Senhor. E terceira coisa, confie nas promessas do nosso Deus. Nós vamos ter uma música agora para finalizar esse momento. Enquanto essa música for sendo cantada, eu quero convidar você